Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa quarta científica. Hoje quem vai falar para nós é o Eduardo, médico psiquiatra, membro da SPPEL, que vai falar sobre alterações entre psicanálise e psicofarmacoterapia. Obrigado por aceitar nosso convite. Quem está nos assistindo de forma remota, após a fala do Eduardo, pode mandar uma mensagem no chat ou abrir o microfone só. Eduardo, posso falar? Obrigado novamente. Bom, eu quero muito agradecer ao Diego esse convite. Eu tomei a liberdade de me servir de água e servir para ele, porque eu acho que eu sou mais antigo que ele aqui. Por vários anos, eu dava aula aqui, também participei de várias palestras aqui. Então, hoje é uma satisfação, uma alegria muito grande estar de volta. Essa casa que está maior, está diferente, né? E, em especial, estar presencialmente com vocês aqui. Eu fiquei muito feliz com isso e faz anos, a última vez que eu participei de qualquer evento, ou assistindo ou falando, faz anos que eu não tenho essa oportunidade de ser online, ainda mais híbrido, assim, né? Que eu acho que é uma herança da pandemia, que eu acho que vai ficar para sempre, essa possibilidade. Tanto da gente ter esse contato mais direto, mais pessoal, mas oportunizar para quem não pode vir ou quem está mais longe, também acompanhar e participar. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu cheguei a ficar em dúvida o que eu faria, se eu falaria caminhando e contando as coisas, assim, né? Também pensei se eu apresentaria com alguma coisa mais esquemática, assim. Mas quando o Diego me procurou, eu estava recente entregado um último trabalho que eu fiz para a Sociedade Psicanalítica, que eu passei um bom tempo pensando a respeito. Então, eu achei que valia a pena contar essa história um pouco para vocês, ler um pouco para vocês o que eu escrevi. E esse tema, né, de psicofármacos e psicanálise, eu posso dizer que é uma coisa que bem antiga, assim, da minha formação profissional. A faculdade de medicina que eu fiz, que foi aqui em Pelotas, ela tem uma característica marcante, assim, de valorizar muito a relação médico-paciente. Então, tem várias psicologias médicas, onde lá eu aprendi que o vínculo que se estabelece em qualquer relação médica, né, ele é muito importante em diversos aspectos. Assim, para começar, com uma possibilidade de avaliar melhor a pessoa, avaliar mais amplamente, né? Eu acho que a nossa faculdade de medicina da UFPEL dá uma ideia biopsicossocial da doença, né? Do processo saúde-doença, ou seja, se pensa em avaliar aspectos da saúde biológica, psicológica e social. E isso, num vínculo, a gente fica com essa ideia mais ampla. Também, a partir desse vínculo, é muito mais fácil das pessoas aderirem ao que a gente oferece para elas, né? Seja um medicamento, ou no caso de um médico pedir um exame, é mais fácil da pessoa aceitar, entender e fazer aquilo que a gente propõe a partir de um vínculo. E também pude aprender lá na faculdade que o vínculo tem também um papel terapêutico, né? Muitas vezes, não precisando em qualquer área médica, vir a tomar uma atitude tanto investigativa, de exames ou de medicamentos, quando a gente consegue estabelecer um bom vínculo em determinadas circunstâncias. Isso, às vezes, é até suficiente para aguardar, observar e esperar, né, que o próprio corpo ou as relações se restabeleçam. Depois eu tive uma oportunidade na residência de psiquiatria de ter o privilégio de ter sido aluno do Maurício Lima, que estava recém entrando
estava fazendo as pós-graduações dele. E talvez o Maurício Lima seja mais conhecido no exterior do que aqui, né? O Maurício, assim como o César Victor aqui da epidemiologia, uma pessoa internacionalmente conhecida, o Maurício também fez a epidemiologia, fez formação na Inglaterra, na Cochrane, quando estavam começando as revisões sistemáticas, e ele saiu de Pelotas e começou a ser contratado pelas indústrias farmacêuticas ao redor do mundo. Foi contratado pela Lilly, quando estavam lançando o Ziprex. Eu acho que atualmente ele está na Suíça. E nós tivemos a oportunidade, eu e a minha turma de residentes, de ele estar entrando como professor de psicofarmacologia junto conosco. Naquela época, que era a década do cérebro, né? A gente lia, então, só os manuais que ainda não tinham sido traduzidos em inglês. A gente se esforçava, embora às vezes não tivesse tanta facilidade, porque os livros que já estavam traduzidos, eles já tinham vários anos, já estava defasada numa época em que estavam surgindo as coisas muito novas, né? Lá na década de 90. Foi a década em que explodiram os medicamentos, né? Surgiu a fluoxetina. Eu fui a um congresso mundial no Rio de Janeiro que estavam lançando a paroxetina, eu e meus colegas. Então, a gente acompanhou surgirem essas diferenças, diferente dos antigos tricíclicos, que eram os antidepressivos lá, imipramina, amitriptilina, que existiam. Então, eu pude acompanhar essas coisas e foi muito marcante aquela aprendizagem de psicofármacos. Eu também acabei indo para a pesquisa na epidemiologia, uma vez que tem um centro muito bom aqui em Pelotas, mas no final, eu fiz o mestrado, mas no final do doutorado eu percebi que não... A pesquisa que eu tinha feito era uma pesquisa para pesquisadores. E não era uma área que eu acreditasse, assim, porque não tinha uma aplicação direta aos pacientes. E eu consegui ter muito mais claro que o que eu gostava mesmo era da clínica, de atender pessoas, e aquilo que eu estava contribuindo para os pesquisadores não tinha uma aplicabilidade direta no que eu queria. Então, eu, naquela época, interrompi o doutorado para rever o que eu ia fazer. Me convidaram para vir como psiquiatra comentar um caso clínico aqui na Sociedade Psicanalítica. Na época, o Jorge Velasco era candidato fazendo seminários ali, e eu cheguei como psiquiatra para discutir um caso na Sociedade Psicanalítica, assim, meio, poxa, será que eu vou ter como contribuir? E, na verdade, eles foram muito cuidadosos e o que eles queriam era isso, que eu avaliasse do ponto de vista psiquiátrico, de psicopatologia, de hipóteses diagnósticas, de possibilidades de uso de medicamentos ou não. Então, eu discuti um pouco essa parte, que era a parte que eu tinha mais experiência, e o Jorge Velasco discutiu a parte da psicanálise, que ele já estava como candidato fazendo seminários e conhecendo isso mais a fundo. A partir daí, nesse período aí, então, eu decidi desistir da pesquisa epidemiológica, que eu tinha feito paralelo ao trabalho de atendimento clínico, e me dedicar à formação psicanalítica. Em 2008, então, quando eu estava em seminários na formação psicanalítica, eu percebi que eu estava num conflito, assim, porque parecia que existia uma certa incompatibilidade de métodos. Como vai ser possível eu avaliar uma pessoa e eu dou medicamento ou eu trato compreensivamente? E até como um processo de elaboração daquela época e daquela ambivalência, a gente tinha que fazer um trabalho. Eu fiz um trabalho que eu consegui publicar, um pequeno trabalho que eu consegui publicar numa revista da OCAL, Organização de Candidatos da América Latina, que se chamou Em Formação e em Transformação.
entre o controle de sintomas e a compreensão psicanalítica. Então, eu estava naquele meio, assim, e agora? Eu preciso controlar sintomas ou eu preciso entender? E é curioso, porque tinha um exemplo de psicopatologia de um curso que eu fiz em Porto Alegre, o Cláudio Osório, que era um excelente professor lá do Hospital de Clínicas, ele botava numa mesma página 2 vinhetas. Ele falava, uma era Maria, tal, e que, assim, uma descrição biológica dos sintomas, da história familiar, da descrição do quadro, era perfeitamente descrito em termos biológicos e psiquiátricos. Um outro caso que ele apresentava era uma outra senhora, que também se chamava Maria, e a história contada era assim: ela enviuvou, tinha uma relação com o marido de dependência, os filhos tal coisa, ela estava na meia-idade, parará. Tu olhava assim, eram 2 maneiras de enxergar completamente diferentes, 2 compreensões e 2 avaliações, e ao final ele dizia que era a mesma paciente, né? Então, dependendo de quem olha, classifica ou encaminha por um caminho ou outro. O meu desafio na formação psicanalítica era esse: como é que eu faço para tentar, e agora eu vou abrir mão de um tipo de avaliação e fazer a outra, mas e sempre que a gente está ambivalente, que a gente está tentando aprender alguma coisa, a gente acaba se perdendo ou deixando de medicar algumas pessoas que precisavam, né, no momento que tu está muito apaixonado pela psicanálise, ou algumas pessoas medicam antecipadamente, angustiadas por não conseguir sustentar aquele tempo e aquela espera que a psicanálise exige. Então, em frente a esses conflitos que eu estava vivendo, eu escrevi esse primeiro artigo. E, por fim, agora, né, um dos motivos que me fez parar de dar aula aqui foi porque eu queria fazer os diversos trabalhos que eu tinha para fazer ali para a Sociedade Psicanalítica. 4 apresentação de 4 casos clínicos e um artigo. E eu acabei de terminar esse artigo, onde eu pude revisar esse tema e aprofundar um pouco mais e elaborar um pouco mais dentro de mim, né? Então é isso que eu vou ler um pouco e contar essa história para vocês. O título do artigo é Uma Parte da Clínica. É isso que eu acho, é uma parte do volume ou das populações que a gente atende. Acho que pode acontecer uma interação entre a psicanálise e a psicofarmacoterapia. O primeiro título que eu botei é Traduções. José Ribamar, que usava o pseudônimo de Ferreira Goulart, foi escritor, poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista, ensaísta e postulante da cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras. Na época em que trabalhava no jornal Estadão, ao se encaminhar para a redação, vindo de casa, cheio de problemas por resolver e pensando na família, foi identificado por um casal e questionado se era o famoso escritor. Ele não estava, naquele momento, sendo o poeta a quem eles estavam se referindo. Quem sou eu, o poeta ou este aqui? Me espanto. Descubro que não sou só um e já comecei a fazer este poema. Num momento sou uma coisa, no outro sou outra. Se não houver o espanto, não há poesia. E aí, nesse contexto, ele escreveu, em 1985, né, o Ferreira Goulart escreveu Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão.
Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Mais do que diferenciados por categorias, terapeutas e pacientes são compostos por múltiplas partes, específicas, singulares, únicas. Segundo o nosso querido daqui da sociedade, Davi Zimmermann, a expressão parte psicótica da personalidade foi introduzida por Bion em seus trabalhos da década de 50. Fundamentalmente, toda pessoa neurótica tem enquistada em si essa parte e não confundir com psicose clínica, como é conhecida em psiquiatria. E toda personalidade psicótica, mesmo no grau de franca psicose clínica, abriga uma parte não psicótica ou parte neurótica. Durante a minha prática clínica psiquiátrica ao longo dos anos e frente a uma diversidade de pessoas com as mais variadas partes, entre elas diferentes características psicopatológicas, a psicanálise tem ajudado a mente do clínico que se espanta a traduzir sentimentos seus e de seus pacientes. Com um pé na arte e outro na ciência, o clínico necessita afastar-se do que sabe para aproximar-se do desconhecido no outro. Existem momentos de solidão, de delírio, de vertigem, em que falta linguagem e paciente e analista podem se sentir em um fundo sem fundo. Muitas vezes, nosso principal papel analítico é conter, suportar, aguardar significados. Mas tem situações em que a ajuda psicofarmacológica mostra-se necessária, podendo, ao meu ver, inclusive criar condições que contribuem para o exercício do trabalho analítico como uma ponte por onde se pode ter acesso ao paciente, demonstrando conexão e possibilitando vinculação a ele. Freud, em 1930, escreveu que o analista se depara com difíceis exigências que ele tem de cumprir ao exercer suas atividades, como se analisar fosse a terceira daquelas tarefas impossíveis em que de antemão se sabe que o resultado será insatisfatório. Quanto às limitações da abordagem psicológica, o mesmo Freud, em 1938, que era uma pessoa muito visionária, sinalizou a perspectiva de que no futuro surgissem substâncias que permitissem um tratamento biológico das enfermidades mentais. Hoje em dia, contamos com mais ferramentas, tanto na técnica analítica, a partir de novos desenvolvimentos teóricos, quanto nas abordagens psicofarmacológicas, o que possibilita uma ampliação na clínica dos cuidados da mente para além da parte neurótica da personalidade. Penso ser na clínica o lugar de criar, integrar conhecimentos, reunir esforços, buscar olhar diferentes vértices teóricos e técnicos. Coloco-me no grupo de médicos psiquiatras que pensam que em determinadas situações pode haver necessidade e até vantagens em combinar psicanálise com psicofarmacoterapia. Determinadas atitudes ou escolhas terapêuticas mais ativas em necessidades mais urgentes, muitas vezes evitadas no modelo psicanalítico, envolvem e podem prevenir riscos de comportamentos destrutivos. Como diz o poema, traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida ou morte. O exercício clínico exige uma complexa maneira de buscar partes da nossa formação profissional para tentar aproximar-se
construir meios de alcançar o peculiar universo de cada paciente e preservar o vínculo. Na clínica, com base em fundamentos teóricos e científicos, vivemos uma busca artesanal e constante da complexa tradução do verbo psicanalizar. Traduzir-se como analista, traduzir cada paciente, aproximar-se da verdade individual de cada um da dupla. Como na música Serra do Luar, de Walter Franco, de 1975. Afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. O presente artigo aborda o assunto de um mesmo terapeuta utilizar em determinados momentos no caminho da clínica recursos psicanalíticos e psicofarmacológicos. Tal prática vem ao longo de décadas sendo estudada, discutida e, quando feita concomitantemente na mesma pessoa, é denominada tratamento combinado ou integrado. A integração dessas duas áreas distintas e conceitos e práticas clínicas que buscam atender a necessidades individuais de cada paciente passa por avaliações diagnósticas multidimensionais, bem como por compreender complexidades e ambiguidades no campo transferencial. Se em alguns momentos esses métodos podem parecer antagônicos, um buscando aliviar sintomas e o outro a compreendê-los, mostrarei aqui algumas experiências clínicas vividas, exemplificando como fui construindo a ideia de que, em situações especiais, os mesmos podem se tornar métodos complementares e sinérgicos, quer dizer, um ajuda o outro, melhora o outro, né? Outro subtítulo: tornar-se psicanalista sendo médico psiquiatra. Gabbard e Ogden, em 2009, discutem alguns tipos de amadurecimento que têm um papel importante no desenvolvimento de nossa identidade analítica. Experiências que incluem o processo gradual de desenvolver nossa própria maneira de falar com os pacientes, de desenvolver o nosso sentido particular do analista que somos na situação, de apresentar material clínico a um consultor, de fazer uso autoanalítico das experiências com os pacientes e de nos criar, descobrir, enquanto analistas, no processo de escrever trabalhos analíticos. Os autores mencionados acima citam Bion. É só após a qualificação como analista que você tem a oportunidade de se tornar psicanalista. O analista que você se torna é você mesmo e mais ninguém. Você precisa respeitar a singularidade da sua própria personalidade. É isso que você usa e não todas essas interpretações, essas teorias que você usa para combater o sentimento de que não é de fato um analista e não sabe como se tornar um. Ogden incluiu no título de seu artigo a pergunta que Winnicott fazia a todos os adolescentes que atendia no hospital Paddington Green, em Londres, durante a Segunda Guerra Mundial, prestando muita atenção à resposta de cada um. E ele perguntava: o que você quer ser quando crescer? Segundo Ogden, a pergunta é talvez a mais importante que qualquer um de nós pode se fazer ao longo da vida. Isto é, desde muito cedo até o momento antes de morrer. Quem gostaríamos de nos tornar? Que tipo de pessoa gostaríamos de ser? De que maneiras não somos quem somos? O que nos impede de sermos mais como a pessoa que gostaríamos de ser? O que poderíamos fazer para nos tornarmos mais como as pessoas que sentimos ter o potencial e a responsabilidade de ser? São essas as perguntas que trazem a maioria dos pacientes às terapias e às análises, embora raramente se deem conta disso, estando mais preocupados em encontrar algum alívio para seus sintomas. Às vezes, o objetivo do tratamento é conduzir o paciente de um estado em que não é capaz de formular essas perguntas
para outro no qual seja capaz de fazê-lo. Ao me fazer essa mesma pergunta hoje, eu respondo que profissionalmente quero ser um psicanalista que segue as orientações da Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, sem deixar de ser o médico psiquiatra que sou e que considera a psicofarmacoterapia como uma alternativa científica, técnica e ética combinada à abordagem psicanalítica quando indicada, conforme minha própria avaliação. Um outro subtítulo: o desafio de tornar-se psicanalista no século XXI, entre tantas encruzilhadas teórico-técnicas no caminho da psicanálise. O exercício da terapia psicanalítica realizado em uma sala, oficina, é muitas vezes denominado de ofício. Um ofício constituía-se em um trabalho artesanal, individual, específico, aprendido através de uma relação com o mestre da corporação de ofício, que tinha posse de todo o processo de feitio da manufatura. Essas corporações eram associações que, entre outras funções, serviam para regulamentar cada profissão. Essas unidades de produção artesanal eram marcadas pela hierarquia, mestres, oficiais e aprendizes, e pelo controle da técnica de produção das mercadorias pelo produtor. A psicanálise foi se organizando e foi institucionalizada no início do século passado. A IPA surgiu como evolução das reuniões das quartas-feiras. Em 1902, eram as reuniões que eram realizadas por Freud em sua própria casa, nas quartas-feiras à noite, e do considerado primeiro congresso internacional, em 1907, em Salzburgo. Então, foi em março de 1910, no segundo congresso, em Nuremberg, que Freud, juntamente com os membros regulares do grupo, fundaram a IPA. Entre seus propósitos estava definir como desempenhar o ofício de analista, estabelecendo o tripé fundamental da formação psicanalítica: os seminários teóricos e técnicos, a análise didática e a supervisão clínica. E o curso aqui, né, o TTP-AP, não deixa de se espelhar nesse modelo e procurar também cuidar desses três aspectos durante esse curso de especialização que é há tantos anos, antes, inclusive, da Sociedade Psicanalítica, né? Foi fundado aqui, e os fundadores daqui, na época em que também alguns fundaram a Sociedade Psicanalítica. Passado mais de um século, para um analista em formação nos dias de hoje, um aprendiz da psicanálise, na busca da assimilação teórica e técnica e, ao mesmo tempo, da liberdade e espontaneidade necessárias para o exercício da clínica, com autenticidade e estilo próprio, o desafio é poder estimar como as mudanças culturais, bem como suas repercussões, interferem nos conhecimentos teórico-técnicos. Em diversos momentos surge a necessidade de avaliar diferentes caminhos possíveis, como verdadeiras encruzilhadas de tomadas de decisão. A possibilidade de uso de psicofármacos em determinados casos é um exemplo dessa encruzilhada. Quando começou a psicanálise, não existiam psicofármacos. Como disse Pereira, o José Francisco Rota Pereira, o nosso Zezé, que também é da Sociedade Psicanalítica, que também da palestra supervisando, já deu aula aqui, referindo-se à importância fundamental de o psicoterapeuta considerar ambas realidades, a realidade interna e a externa, para o sucesso da psicoterapia, ele diz que é preciso manter um olho no peixe e outro no gato, como na visão binocular de Bion, que alude à capacidade de estabelecer confrontos e correlações entre diferentes vértices e, assim, capacitar o sujeito a passar de um ponto de vista a outro a respeito do que sucede em determinada experiência emocional.
Por mais que possa haver interesses específicos por determinados autores e escolas, hoje em dia não parece fazer mais sentido adjetivos como freudiano, kleiniano ou bioniano, como se alguém escolhesse ou fosse escolhido por um só autor. Uma visão geral do corpo de conhecimentos da psicanálise parece ser uma necessidade para enfrentar a diversidade de apresentações clínicas. Desde a criação da IPA, onde a regulamentação e o ensino da formação psicanalítica foram estabelecidos, muitos novos autores e com eles novos conhecimentos foram surgindo, e o uso da psicanálise para as mais diversificadas manifestações psicopatológicas foi ocorrendo. Aspectos ou funcionamentos psicóticos, deficitários, transtornos do humor diversos, transtornos mais primitivos do que estruturas conflitivas neuróticas. A despeito de a terapia psicanalítica priorizar a expressão dos sentimentos e compreensão do significado dos sintomas, houve o surgimento dos psicofármacos nos anos de 1950, que podem ser usados para controlar e aliviar sintomas. Se, por um lado, a cultura mudou muito rapidamente, os aspectos mentais inconscientes do ser humano seguem sendo o alvo da psicanálise. Numa atitude mais abrangente, continente e acolhedora, esta prática clínica vem sendo ampliada, o que exige que se sustente os conhecimentos que constituem os fundamentos da técnica psicanalítica, como intitula-se o clássico livro de Horácio Echegógeno, de 1989, bem como se inclua novos desenvolvimentos, numa multiplicidade de autores, teorias, necessidades de adaptações técnicas que explicam e instrumentalizam a relação para acolher diferentes estruturas e manifestações psicopatológicas que foram sendo incluídas ao longo dos mais de 100 anos de prática. Tais conhecimentos necessitam ser considerados como ferramentas úteis no dia a dia do trabalho clínico artesanal. Um trecho da música Três Agurras, de Spinetta, que o Fito Paz canta, diz: "No es que no te creo, es que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien define entre el mar y la arena." Assim penso sobre tomadas de decisões clínicas hoje em dia, levando em conta os fundamentos psicanalíticos básicos e o que vem mudando. Em última instância, é preciso conhecer e esquecer a teoria, revisar a técnica, pensar e repensar a experiência emocional para nortear, no vínculo de trabalho, o rumo a ser percorrido. Em outras palavras, citando aforismas médicos, a clínica é soberana. Outro aforisma médico, na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. É neste complexo contexto clínico que desejo refletir e dialogar sobre experiências em que se usa concomitantemente psicanálise e medicamentos. Então, um outro subtítulo: Psicanálise e psicofarmacoterapia, o processo de evolução das ideias desde a incompatibilidade de modelos terapêuticos, que era muito visto assim algumas décadas atrás, até a integração de métodos. Nas últimas 3 décadas, que coincidem com a minha prática psiquiátrica, percorreu-se um caminho de discussões científicas, reflexões, polêmicas sobre o uso de psicofármacos frente ao necessário respeito às exigências do método psicanalítico. Alarcão, em 2013, apresenta, num extremo, médicos de qualquer especialidade fazendo uso exagerado de medicamentos no tratamento de condições psíquicas, que chamou de hipocondria psicofarmacológica. E, por outro lado, cita André Green, em 2008,
que, em Orientações para uma Psicanálise Contemporânea, diz: repitamos, para não criar nenhum mal-entendido. Para nós, a psicanálise segue sendo o modelo. As psicoterapias resultam essencialmente da impossibilidade de pôr em prática uma situação que respeite as exigências do modelo. A psicanálise permanece como referência em todos os casos. Acompanhando as subsequentes edições das publicações de psiquiatras psicanalistas no livro Psicoterapia de Orientação Analítica, Fundamentos Teóricos e Clínicos, o famoso EISERIC, que a gente usava para dar aulas de psicopatologia, de técnica aqui, tem 3 edições desse livro. Uma de 1989, uma de 2005 e outra de 2015. E identifica-se o registro de uma evolução sobre esse tema, psicoterapia, psicofarmacoterapia. Observa-se, ao longo do período, uma tendência integradora dos métodos. Na última edição, citando Cabanis, que, a partir do princípio do câmbio de marcha dos automóveis, propôs o termo shifting gears, mudança de marcha, para caracterizar a atitude do terapeuta. Para a autora, durante o processo terapêutico, é essencial que o psicoterapeuta esteja livre para usar ora um modelo de mente, ora outro, na tentativa de melhor avaliar o paciente e conduzir seu tratamento. E querendo que seja não só versado nos diferentes modelos, como seja flexível o suficiente para transitar entre eles sem fazer uma confusão de modelos, ao invés de integração. Existem flexibilidades e limites nas articulações e movimentos de uma caixa de câmbio e de um veículo em movimento. Frey e colaboradores, em 2004, fizeram uma revisão de literatura crítica sobre a integração da psicofarmacoterapia e psicoterapia psicanalítica e começam citando Nevans. Transtornos mentais maiores não conferem imunidade para conflitos neuróticos. Não adianta querer achar que só existe uma coisa, né? Ou neurose, ou psicose. Então, uma coisa não exclui a outra. Os estudos revisados demonstraram que a aplicação de tratamentos combinados pode ser positiva. Os autores discutem que um dos nossos desafios é reconhecer a complexidade e características multifatorial dos transtornos mentais e procurar formas para sua integração ou, ao menos, desenvolver e manter um diálogo respeitando as especificidades de cada um deles. Esta meta pode, talvez, demorar o tempo necessário para elaborar o luto, o pesar, a dor da perda da onipotência daqueles que ainda defendem o reducionismo, que seja só biológico. Não adianta, isso aqui é biológico, não adianta, isso aqui é emocional. Isso é um reducionismo que as pessoas precisam, às vezes, né, para se acalmarem a si próprios. Percebo hoje que, em distintos momentos, me deparei com diferentes lógicas durante minha evolução como terapeuta psicanalítico. Por vezes, uma lógica excludente ou exclusivista. Se psicanálise, não psicofármacos. Por outras, senti-me em um processo de reunir, integrar, com um certo receio, experimentando psicanálise e psicofármacos. Por outras, podendo ir além, integrando ou combinando os métodos, psicanálise e psicofarmacologia, podendo fazer uso, observando a interação dos métodos e refletindo a respeito. Em alguns momentos, penso funcionar de maneira sinérgica, um contribuindo e cooperando com o outro.
E aí, então, eu faço um comentário desse artigo aqui. Em formação e em transformação, entre o controle de sintomas e a compreensão psicanalítica. O título acima foi o que eu escolhi para o trabalho final do terceiro ano de seminários da formação analítica, que se transformou em um breve artigo. Mergulhado na formação analítica, nos seminários clínicos e teóricos, e com uma espécie de paixão inicial, cheguei a ter a falsa ilusão de que a psicanálise poderia ser suficiente. Alguns pacientes que me procuraram, com os quais eu normalmente usaria recursos farmacológicos, cheguei a acreditar que com uma boa psicanálise eu seria capaz de cuidá-los de maneira melhor, mais nobre, mais pura. Pensei que controlar ou aliviar sintomas exigia uma revisão. Achei que poderia esperar um tempo maior de decisão, que me oferecer ainda mais para acompanhar cada pessoa, às vezes com uma frequência aumentada, fazendo esforços para acolhê-la quando julgasse necessário, investir nela, poderia superar a necessidade de alívio e substituir o controle do sintoma. E eu ainda acredito nisso, em algumas situações. Porém, em outras, corre-se o risco de supervalorizar as possibilidades do vínculo naquele momento, em situações mais específicas, críticas ou severas. Algumas vezes me equivoquei, e como diz a música Meu Erro, de Herbert Viana, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ao me deter para escrever tal trabalho, percebi que naquele período, em alguns momentos, não conseguia ser nem o psicanalista que sonhava ser, nem o médico psiquiatra que anteriormente sabia ser. Eu vivia um momento ambivalente, pressionado por um sentimento de ter que decidir por que time torcer, psicanálise ou psicofarmacoterapia. Necessitava rever técnicas, sair do lugar em que via e pensava, assim como alguém que toca um instrumento por ouvido e passa a fazer aulas para tocar música clássica por partitura e tem que aprender a pegar o instrumento e tocar numa posição correta. Como alguém que joga brincando com uma raquete por intuição e depois precisa aprender a empunhadura, pensar cada movimento e modificá-lo para aperfeiçoar-se. Como qualquer reforma, no início a desordem piora, para depois se reorganizar melhor. Como uma análise química, que isola e identifica os elementos, para depois haver uma síntese diferente da inicial. Naquela época, cheguei a supervalorizar o poder da psicanálise e menosprezar ou até negligenciar alguns aspectos médicos de necessário controle de sintomas com os quais estava habituado. Um outro subtítulo. Os psicofármacos irão um dia substituir a psicanálise? Essa pergunta foi feita por alguém da plateia após a apresentação e discussão de um caso clínico, em uma mesa científica. Foi uma jornada psicodinâmica de psiquiatria, cujo próprio título mostrava, no início da década de 90, chamada de década do cérebro, que percebia uma preocupação em integrar psiquiatria e psicodinâmica psicanalítica. Foi uma inesquecível aula dos mestres. Ali estava reunido um seleto grupo de pensadores por diferentes vieses. O médico psiquiatra clínico da USP, que até hoje trabalha, às vezes vi falas dele na televisão, Valentim Gentil Filho, um médico e neurocientista argentino naturalizado brasileiro da URGS de Porto Alegre, Ivan Izquierdo, e uma psicanalista neozelandesa radicada na França, Joyce McDougall, reconhecida internacionalmente por ser uma psicanalista de casos difíceis e investigar temas da clínica contemporânea. Frente à pergunta, depois de se olharem e rirem,
foi o neurocientista que pediu a palavra. Começou falando da evolução dos recursos tecnológicos investigativos na época, como tomografias computadorizadas que estavam surgindo e o uso de contraste na tomografia para realizar exames que permitiam estudar a neuroanatomia funcional. Então, naquela época estava se começando a não só ver como era o cérebro. Então, o remédio vai atuar em que área do cérebro ali, né? Então, mostravam, por exemplo, os antidepressivos antigos, a imipramina, excelentes, a amitriptilina, excelentes medicamentos que tratavam muito bem. Só que eles agiam em muitas áreas do cérebro. E o que isso gerava? Efeitos colaterais. Então, eles agiam em áreas onde precisava atuar para regular os neurotransmissores da serotonina, noradrenalina, mas agiam em outras áreas e davam sono, boca seca, trancava a urina. Então, naquela época, começaram a construir os novos medicamentos mais seletivos para que eles agissem direto naquela área do cérebro que precisava, evitando os efeitos colaterais. Foi assim que surgiu a fluoxetina, foram surgindo depois tinha os antipsicóticos antigos e depois foram surgindo os novos, né? Bom, então o Ivan Esquerdo falou dessa mudança e disse que com estes recursos os estudos estavam possibilitando ver-se em que áreas do cérebro e com que predomínio de neurotransmissores os psicofármacos atuavam, bem como supor em que áreas realmente eram necessários. Sendo assim, a cada momento, a tendência seria buscar moléculas medicamentosas que agissem de forma mais específica. O remédio iria para o lugar onde realmente necessitava atuar. Esquerdo finalizou dizendo: mas, ao meu ver, os medicamentos nunca chegarão a um lugar tão específico e preciso quanto um ser humano realmente vinculado, ligado a outro, é capaz de chegar através de palavras ou mensagens enviadas. Fica a pergunta de qual o caminho para se aproximar clinicamente do local que o paciente necessita e que envolve transmissores e receptores. Em situações específicas, penso que é possível nos aproximarmos dos neurotransmissores e da pessoa ou seu inconsciente. O caminho da clínica em psicanálise, entre o real da realeza e o real da realidade. Freud, em 1900, escreveu que o sonho é a via régia para o inconsciente. Régio significa próprio de rei, realengo, digno de rei, magnífico. Muitas vezes, durante a formação psicanalítica, ao lermos ou assistirmos ao trabalho das pessoas que constituem uma representação da tradição da psicanálise fundada por Freud, buscamos seguir aquilo que imaginamos ser o clássico, o erudito, o formal, o mais nobre exemplo ou caminho. Mas o caminho da realidade, o real, verdadeiro, que não é falso, do trabalho clínico e do cotidiano, que não é tão mágico quanto da realeza, distingue-se daquele de reis e rainhas. A psicanálise é um convidativo, apaixonante e frequente tema de literatura, cinema, música, artes. Trabalhar como um psicanalista clínico, porém, diferente do glamour dos filmes, é ao mesmo tempo desafiador, exigente, laborioso e também capaz de ser fonte de aprendizagem sobre o ser humano, de autoconhecimento, podendo ser terapêutico e bastante mobilizador das emoções no paciente e analista. A dupla precisa desbravar ao construir diversos caminhos clínicos únicos e específicos, que muitas vezes se afastam da sonhada via dos reis. Na prática clínica, o analista necessita utilizar
não apenas ferramentas de ouro puro, como chamou a atenção Freud em 1919, sobre o ouro puro da psicanálise com o cobre da sugestão, ao referir-se ao necessário cuidado com a técnica psicanalítica, respeitando a neutralidade e buscando a compreensão do inconsciente, ao invés de oferecer sugestões ao paciente. Talvez o ideal de trabalho acontecesse em um paciente com um conflito neurótico, uma transferência positiva estabelecida, interpretando as ideias livremente associadas, usando o divã, uma frequência de 4 vezes por semana, mas além do trabalho de interpretação voltado para o intrapsíquico do paciente, somos afetados pelas identificações projetivas, mecanismos assim denominados por Melanie Klein. Se estabelece um campo analítico descrito pelo casal Baranger, sofremos, assistimos a ou participamos de actings numa relação de intersubjetividade e neste entrevero buscamos compreender derivados inconscientes e nos fazer entender através das intervenções e atitudes. É verdade que ocupamos um valoroso e cheio de significados lugar na nossa poltrona-trono, mas ao invés de reis que são servidos, trabalhamos como servos, cumprindo tarefas, horários, artesãos seguindo etapas aprendidas como nos ofícios, soldados defendendo limites, cuidando para que se respeitem valiosas regras. Este é um cuidadoso e bonito trabalho, que também pode e merece ser divertido. Bom, eu tenho aqui algumas vinhetas clínicas, mas é sempre bom lembrar, né, da responsabilidade e o cuidado que a gente precisa ter com vinhetas clínicas, uma vez que esse evento é aberto, né, e sempre, mesmo assim entre colegas, quanto maior a discussão, a gente vai nos congressos de psicanálise, hoje em dia tem sempre um tipo de fala e de orientação, assim, cuidado de dizer, olha, vai ter material clínico, qualquer pessoa que imagine que possa ter identificado, que conheça, por favor, fique em silêncio, fique discreto, retire-se da sala, se quiser, tal. Então, para que as pessoas tenham, né, a confiança na gente, é fundamental o sigilo de tudo aquilo que eles nos contam e nos revelam. Então, eu escolhi uma das vinhetas para contar aqui para vocês, que é mais antiga, que eu botei o nome seguinte: José dá o recado. Entre análise e remédio, ambos. Bem no começo da carreira médica, eu, um soldado raso na trincheira do consultório, um psiquiatra aprendiz de psicoterapia de orientação analítica, fui referenciado pelo meu supervisor da época, que era o grande, querido e saudoso Saavedra, que deu aula aqui por muitos anos, me convidou para começar a dar aula aqui quando ele estava querendo se aposentar das aulas de psicopatologia, curso de muitos anos, após resultados pouco afortunados, me haverem levado a abandonar outros métodos. Minha esperança é de que a observação delas poupe aos médicos que exercem a psicanálise muito esforço desnecessário e resguarde-os contra algumas inadvertências. Devo, contudo, tornar claro que o que estou asseverando é que esta técnica é a única apropriada à minha individualidade. Não me arrisco a negar que um médico constituído de modo completamente diferente possa ver-se levado a adotar atitude diferente em relação a seus pacientes e à tarefa que se lhe apresenta. A exemplo de Freud, naquele artigo, enumero a seguir alguns aspectos que quero apontar a partir das situações apresentadas que ilustram o esforço de tentar integrar a psicanálise e a psicofarmacoterapia na prática clínica diária.
alguns aspectos de reflexão para seguir este diálogo entre os dois modelos e suas interações. Nesse artigo aí, o Freud bota itens, assim, A, B, C, D. Então, para terminar, eu aqui também coloquei os itens que eu achava. Item A, excessos. Um desafiador exercício na conduta clínica do médico-terapeuta é ter cuidado com possíveis excessos, tanto no uso indiscriminado de psicofármacos, quanto numa possível rigidez e blindagem hermética no campo psicanalítico, assumindo uma atitude antipsicofarmacológica. Como num caso que eu botei ali, a paciente tinha me dito: os psicanalistas devem evitar usar remédio. Então eu discuti por que ela traz isso, né? De onde vem isso e o que um psicanalista deve evitar. No princípio, ele não deve evitar. Isso é uma coisa de um superego, assim, né? Bom, excessos poderiam representar um distanciamento de possíveis capacidades, limitações ou necessidades específicas do paciente. Bion costumava afirmar em seus seminários clínicos: a prática da psicanálise é muito difícil. A teoria é simples. Ele achava. Se o analista tem boa memória, poderá ler todos esses livros e decorá-los com facilidade. Daí poderão dizer: que bom analista é tal pessoa, sabe todas essas teorias. Mas isso não equivale a ser um bom analista. Um bom analista está sempre lidando com uma situação desconhecida, imprevisível e perigosa. A partir desta frase, pensei que em alguns momentos psicofármacos poderiam funcionar como um veneno letal que poderia matar a psicanálise, por exemplo, funcionando como resistência do próprio terapeuta. A seguir, lembrei do carbonato de lítio, um antigo e valioso psicofármaco. No início de seu uso, foi considerado perigoso, porque houve casos de intoxicação letal. O tempo ensinou que ele funciona em uma janela terapêutica, em níveis séricos de 0,6 a 1,2 miliequivalentes por litro. Com dosagem sérica abaixo de 0,6, não dá resultados o lítio significativos. Acima de 1,2, tem efeitos colaterais tóxicos, podendo tornar-se letal até. Então, pensei ser uma boa metáfora para o uso de psicofármacos combinado com psicanálise. O uso medicamentoso, sem maiores critérios, não traz efeitos terapêuticos, ou ainda pode trazer efeitos colaterais para a terapia. Se bem medidos e usados dentro de uma janela terapêutica, podem trazer efeitos sinérgicos. E se usados em excesso, poderiam intoxicar a terapia e até matar pressupostos analíticos fundamentais. B. Construção do setting. Dentro do possível, começar investindo em construir, respeitar e valorizar o setting contribui para um privilegiado espaço de trabalho. A avaliação inicial cuidadosa, o vínculo estabelecido, o compromisso recíproco, a maior frequência possível e regularidade de encontros, assim como são bases para o estabelecimento do tratamento analítico, podem também trazer diversas vantagens, contribuindo para uma abordagem medicamentosa individualizada, específica, planejada, executada e monitorada longitudinalmente. Testar hipóteses com a participação ativa do paciente, que assume um olhar observador crítico, pensa a relação dos sintomas não só com a medicação, mas com seu funcionamento geral, sua mente, seu corpo, sua história, pode enriquecer e ampliar a relação dos sintomas com seu funcionamento biopsicossocial longitudinalmente. Letra C. Psicanálise.
Desde o título do artigo e ao longo do que apresentei, usei deliberadamente, sem distinguir nem especificar, os termos psicanálise, psicoterapia e método analítico. No artigo que escrevi anteriormente sobre o tema, já havia me deparado com a necessidade de pensar sobre isso e busquei ajuda nas reflexões de Freud, Zimmermann e Wallerstein. Freud diferencia a psicanálise das outras formas de psicoterapia. Baseia-se no modelo de Leonardo, que diferencia as artes plásticas que operam per via de porre, que é botar coisas, né, na tela, de per via de levare, que é como na escultura se tira partes da pedra. Né? A pintura cobre de cores a tela vazia e assim a sugestão, a persuasão e os outros métodos que agregam algo para modificar a imagem da personalidade, repressivas. Ao contrário, a psicanálise, como a escultura, retira o que está demais para que surja, né, para libertar a estátua adormecida no mar. Zimmermann usou a expressão genérica método analítico, justificando que, ao mesmo tempo, unifica e mantém as diferenças entre psicanálise e psicoterapia de orientação psicanalítica. E cita Winnicott, que, afirmando ser psicanalista, diz só saber fazer análise, independente da frequência dos encontros e do uso do divã. E, por outro, uma pesquisa que mostrava já em 1980 que 60% dos analistas de todo o mundo praticava de forma total ou parcial a psicoterapia. Wallerstein descreve como, na evolução da história da psicoterapia, houve uma tendência a borramento do contínuo e, por outro lado, aguçamento das diferenças entre o que é ou não psicanálise, o ouro puro da análise com o cobre da sugestão direta. Conclui ser difícil traçar diferenças entre a chamada psicanálise e as variedades de terapia psicanalítica. É possível traçar uma linha, embora em muitos casos esta linha seja difícil de definir. Wallerstein, após um trabalho de décadas pesquisando, revisando e comparando técnicas, usou o plural no título de seu livro, A Cura pela Fala, as psicanálises e as psicoterapias. Para não correr o risco de entrar em dogmatismos, penso ser interessante que a discussão continue aberta quanto ao que é ou não psicanálise e por quê. Parâmetros. O uso de psicofármacos poderia entrar sendo considerado como um parâmetro. O termo citado por Zimmermann como um conceito de técnica foi usado por Eisler, em 1953, que aventou a possibilidade de o analista poder se afastar parcialmente das recomendações técnicas da psicanálise clássica e, assim, introduzir alguns outros aspectos, desde que nada disso interfira na evolução normal da análise. O autor cita possíveis exemplos como ser permissível, de forma transitória ou até definitiva, uma análise com menos de 4 sessões semanais, 2 sessões no mesmo dia, não uso do divã, a adequação de um analista interpretar na extratransferência, a conveniência de responder algumas perguntas pessoais ou atender às solicitações, como fornecer indicações de profissionais, e a adequação de concordar com o uso simultâneo de quimioterápicos. Finaliza dizendo que as opiniões não são uniformes, mas mesmo os que advogam uma maior flexibilidade na utilização dos parâmetros não abrem mão de um requisito essencial, de que o para-analítico tenha condições de retornar, se for necessário e possível, às condições prévias. Diagnóstico clínico. Sua busca de maneira aberta, pensamento não saturado de Bion, ajuda a dimensionar melhor a participação de cada um dos modelos. O professor de psiquiatria titular da USP, aquele que eu tinha citado, Valentim Gentil Filho, ao apresentar como ele tratava determinados casos clínicos, ele costumava, após cada etapa da intervenção farmacológica,
ele reavaliava e revisava o diagnóstico. E, por fim, ele era clínico, era de São Paulo, onde a formação psiquiátrica é muito mais biológica, mas ele dizia, cada vez eu faço diagnóstico e reviso o remédio, e tenho aprendido que em determinados momentos eu indico para bons psicanalistas da minha confiança, caso eu ache necessário. Penso que avaliação, diagnóstico e tratamento sigam etapas dialéticas, um caminho percorrido pelas ideias, num método que constrói. Sempre se constrói uma tese, né, uma hipótese diagnóstica, depois uma antítese, se compara uma coisa com a outra, se gera uma síntese disso, e essa síntese funciona como uma nova tese, e não aquela coisa assim de tem tal diagnóstico e aquilo, e veste como um rótulo, e a gente compra um diagnóstico pronto e segue para o resto. Isso eu acho que não ajuda clinicamente, às vezes até atrapalha. Conceitos teórico-técnicos. Considerar alguns conceitos psicanalíticos importantes no uso dos modelos combinados. Pensando em condições necessárias básicas para um psicanalista, postuladas por Zimmermann em 1999, baseado em Bion, seria que, sendo continente, uma parte dos sentimentos desagradáveis pudesse ser atenuada, não necessitando de alívio medicamentoso mais imediato, e que, através da capacidade negativa, o terapeuta pudesse aguardar, sem ter uma resposta ou um caminho claro, até que novas compreensões pudessem surgir e ser elucidadas, elaboradas e nomeadas através da Reverie. Por exemplo, um experiente e sensível enfermeiro que fazia plantão no hospital psiquiátrico, quando ele estava à noite, curiosamente, não eram necessárias medicações extras nem hipnóticas no hospital psiquiátrico. Não é? Ao fazer a ronda rotineira, via-se ele falando de maneira amigável e em tom baixo com os pacientes, dando pequenas orientações. Pessoal, pode conversar baixinho aqui, tá? Pode fumar um cigarro até vir o sono, não vamos atrapalhar os outros. Ele tinha uma capacidade de organizar, tolerar e criar um ambiente tranquilo no hospital psiquiátrico. E muitas vezes o sono vinha antes de precisarem de medicação extra. Do lado do paciente, a importância do aprender com a experiência nos momentos dolorosos. Os conceitos básicos de Freud, como transferência, neutralidade, sugestão, uma temporária alteração da escuta livremente flutuante, a medicação estar a serviço de resistências para gratificar, aliviar ou fugir, ou até entorpecer-se, como quando ocorre a busca de uma substância psicoativa, um remédio pode ser buscado assim como se busca álcool, se busca drogas, né? São exemplos de possibilidades que precisam ser pensadas. De Klein, as posições depressiva e esquizoparanoide ajudam a enxergar mais estados emocionais do que patologias definidas dentro de um espectro saúde e doença mental. De Winnicott, o remédio pode funcionar como um objeto transicional. Certa vez um paciente insistiu em ter algum medicamento para uma viagem, temendo ter crise de ansiedade, e carregar a caixinha do benzodiazepina já o acalmou sem fazer uso. Em outra viagem, ele tomou um comprimido num dia, no outro dia tomou outro comprimido e decidiu me ligar. Ele fazia 4 sessões. No dia da primeira sessão da segunda, ele tomou. No dia que ele me ligou, não tomou mais, e no outro dia, no quarto dia, também não tomou mais. Letra G. Artes. Cultivar uma visão poética do funcionamento mental humano faz parte do pensar psicanalítico. Fabrício Carpinejar, frente às dificuldades em relação à pandemia de Covid-19, escreveu:
Temos que ensinar a nossa dor a ler e a escrever. Temos que dar sentido e dar propósito à nossa dor. Se ficarmos refém da dor, a nossa vida vai se apequenar e a dor aumentar. Em um momento de luto, pandemia e fragilidade, a arte surge como uma tranquilidade de você não enlouquecer. E, por fim, ao perguntar-me por que fui buscar ajuda de poetas para abordar o tema, encontrei uma resposta justamente em Ferreira Goulart, aquele do primeiro poema. É dele a célebre frase: a arte existe porque a vida não basta. No exercício da medicina, busquei a psiquiatria. Nela, aprendi a psicofarmacologia e cheguei até a psicanálise, que tornou-se a base do meu trabalho. Hoje penso que para viver a clínica é preciso reunir esforços, muitas vezes buscar ajuda até nas artes, onde penso que existe uma linguagem condensada e que carrega conteúdos prenhes de significados, ampliando nossa capacidade de pensar e de nos comunicarmos. Vamos à sua pergunta, então. Então, eu me estendi um pouco aí, mas eu gostaria de conversar um pouco com vocês aí, para ideias. Eu refiro nesse linha de tempo, né? Lacan, seria mais a Freud. Lacan é um dos pensadores, né, que surgiu ao longo dos anos, é um dos autores que é estudado, apesar dele ter sido uma pessoa que se afastou um período da IPA, né, da Associação Psicanalítica Internacional, mais recentemente, algumas décadas atrás, assim como outros autores, eles foram revisados, revistos, né, como Ferenczi, por exemplo, que também foi um que se afastou uma época. E esses autores todos são revisados e alguns aspectos, né, que podem ser integrados em determinadas situações são estudados, são vistos. Na França, o Lacan deixou muitos seguidores, vários desses seguidores fazem parte dos autores. Aqui eu acabei citando algumas coisas mais clássicas, assim, né? Até porque numa psicanálise mais clássica nem existia remédios, né? Então, para falar da psicanálise de hoje, eu acabei citando algumas coisas mais do início lá. Mas Lacan também faz parte do que se estuda até aqui, algumas coisas se viram, né? No livro do Davi Zimmermann tem um capítulo que fala das 7 escolas principais da IPA, uma delas é o Lacan. Eu acho que ele na IPA ele entrou, né, no conflito, né? Na época, sim, e existem diferentes paradigmas, assim, né? Que uma época eles entravam em conflito. O Lacan pensa o inconsciente a partir da linguagem, assim como o Bion pensa o inconsciente a partir do pensamento. O Freud, a partir dos desejos, dos instintos. A Melanie Klein, a partir das fantasias inconscientes. Então, ao longo dos anos, esse corpo de conhecimentos por todos os escritores e pensadores foram sendo revistos, elaborados, né, e fazem parte do conhecimento. Por isso que eu escrevi ali uma das partes, assim, como é desafiador hoje em dia
tem muito mais frentes, muito mais conhecimentos, muito mais recursos, e se trabalha numa clínica muito mais ampliada, né? E se a gente for pensar desde transtornos alimentares, transtornos de uso de substância, autismo, tantas coisas. Uma própria síndrome, né? Tem tantas coisas que surgiram e que a psicanálise se aproxima e aí vai buscando os recursos, revisa daqui, busca de lá, e ó, tal autor ajuda de tal maneira. Então tem uma tendência de ir integrando conhecimentos. Mas, claro, o Freud, no início, até um dos propósitos da IPA, era defender uma psicanálise, construir um corpo de conhecimentos com uma coerência. E quando algumas pessoas fugiam muito daquilo, ele tinha medo que não seguisse. Então, houve dissidentes, houve desentendimentos, mas outras gerações puderam rever, revisar e construir esse corpo de conhecimentos que a gente tem hoje. E que aqui na Sigmund Freud, né, o TTP-AP, é baseado nisso. Em geral, os professores que dão aula aqui fizeram formação pela IPA, pela Associação Psicanalítica Internacional. Então, se segue mais ou menos essa lógica, né? Falando um pouco de tornar-se terapeuta também, né? Fiquei pensando, talvez, que fala mais particular sobre mim, mas acho que o pessoal também se identifica, né? Que nessa parte mais contemporânea da psicanálise, a gente se sente mais como um bebê winnicottiano, assim, tem que pegar a realidade aos poucos, né? Mas de que a teoria já está complexa, né? Os pacientes chegam, digamos que com a teoria contemporânea, são os pacientes de sofrimento contemporâneo, mas a gente tem que aprender o Freud, ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tem que aprender o gringo, né? Então, como é difícil já começar pelo fim, já começar pela realidade inteira. Não dá para simplificar, achar que é só uma coisa. Entender o contemporâneo com o contexto do clássico. De pequenas doses. É muito angustiante, né? A gente estava estudando um autor aqui, um autor ali, bom, eu sou isso, eu sou aquilo, e ele vem o paciente inteiro e pronto, tu vai onde é que faz sentido. Me identifiquei muito com a tua angústia, bom, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, um pouco de tudo e um pouco de nada, né? É uma angústia difícil, ainda mais no começo, né? Acho que depois também, mas a gente vai se apropriando um pouco mais e se construindo. Mas a gente precisa viver esses paradoxos e elaborar eles dentro da gente. Querer encurtar e atalhar, a gente se afasta da verdade da gente, né? A gente tem que se deparar com as coisas e ir entendendo e achar um jeito de lidar com elas. Não dá para tirar. Bom, então tá, agora eu não vou ser mais psiquiatra. Eu sou isso aqui, não tem como, né? Para poder integrar de uma forma verdadeira, né? Fiquei pensando aqui na parte do teu trabalho, que fala que no momento tu estava mais psicanalista, mas tu também é psiquiatra. Também passou para poder integrar para poder. A gente não tem como ser algo diferente do que a gente é, da história da gente, o que a gente aprendeu na infância, os valores da gente, isso tudo são ferramentas. Agora a gente precisa saber como usar, como se aproximar delas, como cuidar de determinada coisa. Daí a importantíssima função da análise de um terapeuta. Se o terapeuta não se conhece com profundidade, é difícil dele saber usar a sua matéria-prima, que é a sua própria mente. Então, pode estudar teoria, pode buscar os produtos, se tu não te conheceres com uma certa profundidade, né? Dependendo das tuas ambições, a profundidade tem que ser grande. A gente não muda muitas coisas, mas uma metáfora que o Davi Zimmermann fazia é assim: a gente precisa conhecer a geografia mental da gente. Eu sou a Terra, né? Como é que é a minha geografia? Tem momentos que eu estou num vale amplo,
ensolarado e arborizado. Agora, se eu caminhar para alguns lugares, eu vou começar a entrar numa região pantanosa, escura, com uns abismos do lado. Então, eu conheço as minhas coisas e eu vou me movendo nas áreas que eu acho que eu posso ir, me cuido com outros. Agora, se eu não conheço, eu vou caminhando, eu vou tropeçando e não vou entendendo também. Se eu fujo das áreas pantanosas, nunca vou lá, nunca chego perto do abismo, isso não te aproxima de alguns pacientes, né? O doutor Dário Costa, não sei se você Conheço. estou conversando com ele, ele frequentava aqui no início. Ele fez uma metáfora assim, nem todos os charutos são cachimbo. Você pode ir lá. E um charuto, charuto às vezes é só um charuto. Ele trabalhava na clínica Olivalente quando eu fiz a residência lá. Os dois irmãos, o Dario e o Darcy. As pessoas muito queridas, muito simples, assim, atendiam muita gente da colônia que vinha. Ele gostava de comer butiá ali do perto, tinha na frente, que hoje é o campus da Católica. Ali. Passando um pouco na dificuldade que é, muitas vezes, estar medicando um paciente que resiste em se tratar em terapia. Às vezes, por dificuldade nossa, de ter espaço para tratar em terapia e querer encaminhar, a gente cai num jogo aqui de só medicar e fazer trabalho de psicoeducação para tentar levar esse paciente para tratar, mas é difícil. Esse é um dos riscos de medicar. Medicar para a gente se acalmar. E isso não é raro. Muito médico clínico medica quando sabe que tem uma angústia, dá ou um antidepressivo ou um benzodiazepina. E não vamos longe. Muitos psicólogos que, teoricamente, têm uma formação para tratamentos psicossociais, mas sem saber o que fazer, acabam lançando mão de uma substância, um floral, uma outra coisa, que a princípio não é da formação da psicologia, né? Então, por que usar mão desses recursos? Muitas vezes é por uma angústia de não suportar aqueles sentimentos e ter que oferecer alguma coisa, né? Então, essa capacidade de continência e capacidade negativa, que é tu suportar o não saber, isso é interessante, mas claro, vocês aprendem aqui na Sigmund Freud que em muitos momentos vocês têm que ter aí um colega psiquiatra que seja referência, que avalie, que vai ajudar você. Sempre tem algum aí, um aluno e tal, que o pessoal recorre, né? Mas quando eu fazia isso, às vezes para um colega, muitas vezes eu sendo psiquiatra, né? E é importante ser alguém que se tenha uma boa relação, que entenda a terapia, que não vai entrar em conflitos, né? Porque a transferência que está estabelecida contigo, quando tu encaminhas para o psiquiatra, é importante que ele também reforce isso. Se ele fala coisas contrárias, e se ele não se entende contigo, se ele disputa o paciente contigo, vira uma encrenca. Mas se alguém que tu conheces, que tu te relacionas, é importante que vocês, que os psicólogos, tenham isso, muitas vezes eu avaliava a pessoa e eu propunha, olha, eu acho que tu precisas aumentar a dose da terapia. Não tem condições de fazer mais frequente para poder levar mais essas coisas que tu está vendo pouco, conversar mais. Então, às vezes, o que precisa é aumentar de 1 para 2 vezes, ou se possível, 3 vezes por semana. Então, estou dando um exemplo. Às vezes,
O que se precisa é realmente medicar e seguir a terapia com medicação. Mas discriminar essas coisas especificamente em cada caso é o que pode contribuir para o sucesso da terapia, para ampliar as coisas, para aprofundar. Porque, às vezes, se tu só controlares um sintoma, fica um pouco a serviço da resistência também. Tá, me acalmei, tá, não sei o quê. Como alguém que usa uma droga para não pensar e para não sofrer, comparando com uma droga de abuso, assim, né, o álcool, assim. Então, isso tem que ser pensado. Acho que o próprio benzodiazepínico serve muitas vezes a resistência. Sempre que eu uso benzodiazepínico, eu aviso que eu acho que pode ser usado como uma coisa assim pontual, pela intensidade dos sintomas, por poucos dias, até que a gente entenda melhor. Então, um cuidado até para não estimular essas dependências de uso de benzodiazepínico que as pessoas usam. Bom, aí eu consigo dormir, aí eu consigo me acalmar quando estou inquieto. Quantas noites eu perdi o sono quando escrevia esse artigo e acordava e sentava e aproveitava para botar as angústias que eu estava, as dúvidas no papel, e se eu tomasse remédio eu ia dormir, mas eu não ia elaborar aquelas angústias. Então, a gente tem que ver aquilo que o Bion fala de aprender com a experiência. A dor ensina coisas, né? A cultura hoje em dia é uma cultura muito cuidadosa e narcísica, assim, nada, não se pode ofender ninguém, contrariar ninguém, tudo excessivamente cuidadoso, eu acho problemático. Algumas coisas mais raízes, assim, da gente enfrentar determinadas dores, determinadas dificuldades, fortalece a gente. Como vacina, assim, a gente ter um pouco de contato com alguma agressão e aprender a se defender, ensina. Se os pais brigam com um professor que é mais firme com o seu aluno, que tipo de criança vai se gerar ali? A criança que nem se defende do próprio professor, o pai chega lá, não pode, tal, e o diretor, porque o pai paga, já tira aquele professor do pai. Que mundo que vai se gerar, né? Se as pessoas não aprendem a lidar com as coisas. Claro, numa medida e numa dose razoável, assim. Para alguns pacientes, sim, alguns, né? De uma maneira simples, explicar que o benzo vai ajudar no sintoma. E não tem problema, alguma questão da vida. Alguns, essa mensagem às vezes pega bem, sabe? Outros não sei. Tu és médico? Acho que sim, acho que isso também, né? Eu sempre tento, não assim, grandes, não é dar uma aula de psicofarmacologia, dar uma aula de diagnóstico, não. É conversar o significado do remédio. Olha, pela intensidade de angústia que tu estás hoje, a gente poderia pensar num calmante. Mas como é que tu achas? Se a gente der voltar a conversar amanhã, tu achas que até amanhã a gente pode esperar para ver se realmente vai precisar? Eu realmente estou muito... Me acalmei até de conversar, mas eu não vou conseguir dormir. Bom, então eu vou te dar hoje um remédio para acalmar hoje, mas amanhã a gente repensa isso. Então, é uma coisa feita mais aos poucos, e a pessoa participando e entendendo, e, né, não fica um troço de fora para dentro. A pessoa vai se relacionando com a medicação, entendendo o significado do colocado, do tirado, porquê, junto com o que vai entendendo de si.
Falta falar do lado de cá, né? Estava pensando sobre a gente agora na última fase, sobre a política lá na Santa Casa de São Lourenço. Mas é difícil. Já trabalhei lá também. E é muito difícil ver a disponibilidade do psiquiatra ter acesso a esse tratamento mais continuado, né? Ou mais contato com o psiquiatra, com mais disponibilidade do psiquiatra com o paciente. Porque introduzir uma medicação é realmente significativo e tira espaço para a existência da população de alguma angústia, mas algumas vezes tem uma demanda muito importante e também a disposição às vezes é complicada para te conseguir fazer essa por isso que precisa do setting, como eu falei, né? Construir um vínculo que tem uma frequência, de ter uma relação estável, assim, é uma das coisas básicas de uma psicoterapia de orientação analítica, né? Gustavo Vale, que também é um saudoso professor daqui, precocemente, como saber, Gustavo Vale já chegava dizendo, psicoterapia de orientação analítica tem que ser 2 vezes por semana, senão não é. E a gente precisa realmente ter essa experiência. Claro que às vezes no início é difícil de ter gente com 1 vez todas as semanas, mas é bem diferente quando a gente tem as 2 vezes por semana as coisas transferenciais, as coisas vão vindo muito mais, a gente vai enxergando as coisas. Então, a psicanálise, os conhecimentos, as referências psicanalíticas foram cada vez mais se tornando a base do meu atendimento. Então, o remédio entra dentro dessa maneira de pensar, de propor, de estabelecer uma relação, né? E não como uma coisa assim, um encontro e um medicamento. E aí volta aqui daqui a uns tempos. Bom, tu está ensinando também o quê? Que tu precisas é um remédio, e quando tu achares que precisa muito do remédio, eu te dou o remédio de novo. Eu acho muito pontual e foi se tornando, para mim, esse modelo limitado, assim, para usar remédio no contexto de uma relação de vida diferente. muito importante. Que ajudam. E te agradecer então, Eduardo, por ter falado para a gente esse tema muito importante. E aceitamos o convite mais uma vez. Né? Esperamos por mais palestras. É sempre um prazer vir aqui, foi muito bom. Fazia anos que eu não participava assim, de uma reunião. Eu acho que, não sei vocês aqui, têm tido coisas presenciais. Eu não sei quantos, 3 anos, quanto tempo faz. Né? Eu me lembro de uma conversa no inicinho da pandemia que me chamaram para eu em casa, ainda nem bem familiarizado, e conversando sobre pandemia, sobre transtornos mentais. Era uma aula do pessoal da enfermagem, fizeram umas aulas de capacitação para os profissionais me contaram online, e eu já fiz palestra que não estava funcionando o computador, uma aula, na verdade. Eu fiquei 2 horas falando e não enxergando as pessoas. Tão difícil, tão diferente, né? Eu estava só com o celular, então eu não conseguia ver todas as pessoas ali, né? E é muito diferente. Mas, por outro lado, né, o quanto uma é essa herança que deixa, né, de registrar as coisas, de ampliar a população que pode assistir. E, então, isso foi uma baita contribuição. E
e também o que possibilitou da gente sustentar os tratamentos, né? Cada um isolado no seu canto, tanto os terapeutas quanto os pacientes, mas para a saúde mental dos terapeutas era fundamental seguir trabalhando e para a saúde mental dos pacientes seguir fazendo o trabalho, foi muito importante. Eu, particularmente, não atendi pessoas novas, né? Nunca começo um tratamento online direto, acho que é diferente. Acho que das pessoas que eu fui pegando novas, primeiro marcavam pelo menos algum encontro pessoal para a gente sentir, para se aproximar, e depois ver se ia fazer um acompanhamento online. Mas é um recurso que eu acho que ficou da pandemia. Aquele paciente do benzodiazepínico, né, que lá atrás se arriscou a me ligar por telefone, né, e eu aceitei, fugindo dos parâmetros tradicionais e convencionais, atendi ele 2 dias falando por telefone, assim. Muitos anos depois ele voltou, parou a análise, e agora, durante a pandemia, ele estava viajando e a gente se comunicando aí por FaceTime, por WhatsApp, e podendo manter o ritmo do trabalho, não romper, né, por uma semana, 2 semanas. Então tem coisas, sempre tem coisas novas, que a gente não enxergue as coisas novas, não simplifique elas demais, né? Porque as coisas são complexas. Tem uma figurinha que eu recebi hoje, é uma fila enorme dobrando para a esquerda e uma fila para a direita. Da fila enorme para a esquerda, um caminho simples, mas errado. Um caminho difícil, mas certo. Aí tinha uma pessoa dobrando para cá e todo mundo dobrando para lá. Sempre tem esse compromisso de pensar no significado das coisas, na repercussão das coisas, para ter uma coerência com o que a gente pensa e pratica. Mas é um prazer voltar aqui, estar aqui com vocês. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado a todos, então.